Meu amigo, seja bem-vindo à segunda aula do módulo de História do curso História e Teologia do Ministério Diaconal. Hoje nós veremos um pouco mais aprofundado as questões que levantamos na nossa primeira aula. Recordo a você que vimos a importância do reconhecimento dos diáconos no grupo dos 7 e quão importante foi a missão dos 7 para levar a igreja para fora de Jerusalém, para fora da Palestina, e mais do que isso, abandonar as práticas judaizantes e conformar a fé cristã a partir de contornos próprios. Hoje, aprofundaremos essas questões e veremos um pouco mais sobre da missão dos diáconos, a sua importância no processo de evangelização dos não-judeus, de modo especialíssimo na missão de Filipe e de Estevão. Nós partimos então de Atos capítulo 6, e você pode separar a sua Bíblia, porque veremos hoje Atos 6, avançaremos para Atos 7, o grande discurso de Estevão aos judeus helenistas da Sinagoga dos Libertos, que é de onde emerge a controvérsia que vai levar ao seu martírio, e esse vai ser o estopim para a saída dos cristãos de Jerusalém para o mundo grego. Além disso, veremos o capítulo 8, que é a missão de Filipe, e um pouquinho do capítulo 11, fundação da igreja de Antioquia, que é efeito dessa missão desenvolvida pelo grupo dos 7. E nós vemos logo no primeiro versículo a controvérsia de uma igreja que cresce, de uma igreja que se expande e se depara com novos personagens. Lucas, no capítulo 6, ele não faz um parênteses para falar de um grupo que não tem nada a ver com o título do seu livro, Atos dos Apóstolos. Na verdade, são os primeiros evangelizadores dos gentios. Antes do apóstolo Paulo, o grupo dos 7 e o seu círculo de atuação, os judeus helenistas, foram os primeiros apóstolos dos gentios. Então, Lucas, que era helenista de Antioquia, e escrevendo 40 anos depois dos fatos que ele narra, ele vai apontar para a importância desse grupo, desse novo grupo da igreja. A igreja nasce no mundo palestinense, entre judeus palestinenses, e ela agora vê chegar novos judeus helenistas. No capítulo 6, então, Lucas vai apresentar a conversão desses novos judeus helenistas. Lucas vai falar da instituição de um núcleo de governo distinto dos 12 para pastorear esses novos irmãos que chegam na igreja, e serão eles os responsáveis de acompanhar a igreja quando ela se dispersar para fora de Jerusalém. Além disso, ele vai falar da sua missão, da importância da sua missão junto aos não-judeus, aos gentios, e de como os diáconos que, indo à frente dos apóstolos, vão puxando a igreja para aqueles espaços que ainda não ouviram o evangelho de Jesus. Por fim, Lucas narra a aplicação de um novo método missionário. Um novo método que faz uso do batismo e não da circuncisão, como pensavam os judeus palestinenses, para incluir na categoria de povo de Deus. Quem são os judeus palestinenses, os judeus helenistas e, posteriormente, os gentios? Bem, os judeus palestinenses são aquele pequeno grupo que Jesus, após a sua ascensão, deixou em Jerusalém. Eram, portanto, judeus da Palestina que falavam o hebraico, liam as escrituras do hebraico, frequentavam o templo e acreditavam-se judeus melhores que seus pais. Por quê? Porque enquanto seus pais esperavam o Messias, eles reconheciam
o Messias em Cristo Jesus. Então, eram rigorosos na observância das palavras de Jesus, mas não abandonaram, pelo menos inicialmente, as tradições patriarcais e a lei mosaica. Não por acaso, eles continuavam orando no templo. Né? Por que continuavam orando no templo? Porque eles ainda não perceberam e não fizeram a relação que o Messias judeu, o Messias do povo hebreu, o Messias esperado, é também Senhor de todos os povos. No processo de evangelização, surgem novos convertidos. São os judeus helenistas. Quem são os judeus helenistas? São descendentes daqueles que foram levados escravos pelos assírios e babilônicos. Eram judeus da diáspora, judeus que deixaram de falar o hebraico, falavam o grego, liam a escritura em grego, viviam um judaísmo diferente. Por quê? A distância do templo e a proximidade com a cultura helenística fez com que eles adotassem uma postura religiosa mais tolerante. Tolerante a ponto, inclusive, de aceitar não-judeus nos seus cultos. É o caso dos simpatizantes do monoteísmo, os chamados tementes a Deus. Esses tementes a Deus participavam dos cultos nas sinagogas, mas não se deixavam converter. Converter significa deixar-se circuncidar. Era uma prática estranha para a cultura grega. Por outro lado, havia aqueles que se convertiam. É o caso dos prosélitos. Entre os diáconos havia um prosélito. Era Nicolau, prosélito de Antioquia. O que isso significa? Significa que antes dele ter se convertido ao cristianismo, ele era um grego convertido ao judaísmo. O culto na sinagoga, ele era um culto basicamente da palavra, porque havia recitações dos salmos, meditação da Torá, e acreditava-se que a esmola era um sacrifício mais agradável a Deus do que o sacrifício de bois, de cordeiros e de pombas. Pois bem, essa diferença entre esses dois grupos aparece no livro dos Atos dos Apóstolos de maneira muito sutil, quando Lucas fala do problema das viúvas. Né? As viúvas helenistas reclamavam de estavam sendo discriminadas na distribuição diária ou no ministério cotidiano, depende da sua tradução. Né? Discriminadas no ministério cotidiano, elas emergem numa controvérsia. Lucas é um conciliador. Né? A diferença entre os dois grupos é minimizada pela presença das viúvas. Lucas, evidentemente, não quer dar visibilidade aos problemas e às diferenças na igreja. O que ele quer mostrar é a unidade da igreja em torno da figura dos apóstolos, que vão trazer uma solução para essas diferenças. Qual é a solução? É a instituição de um novo ministério. Um ministério pastoral, um ministério que participa da missão apostólica, como nós vimos na aula passada. E participando da missão apostólica, eles são um núcleo de governo para os irmãos de língua grega e de cultura helenista. A razão, você pode imaginar, seja muito simples. Os apóstolos vão instituir um ministério a partir do conhecimento da língua e da cultura, porque todos os primeiros diáconos, eles têm nomes gregos e eles saíram daquele grupo de judeus helenistas. Bom, isso pode explicar um pouco, né? Mas não dá conta de tudo. Veja, o que Lucas faz é aproximar a missão dos 7 da missão dos 12, colocando-os em relação com a história de Israel. Por quê? Porque os 12 representam as 12 tribos de Israel. Mas os 7 representam as 7 nações pagãs
que viviam em Canaã antes da chegada dos judeus. O que isso quer dizer? Lucas está tramando uma aproximação a partir da missão. A identificação dos 7 com as nações não judias, com as nações pagãs, aponta diretamente para a missão dos 7. A terra prometida por Deus aos judeus se estende agora a todas as nações. Pega comigo o livro de Josué, capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 10. E acrescentou: nisso sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará de vossa presença. Conta comigo. Os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. 7, né? Eis que a arca do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. Preparai 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Veja, o que Lucas quer mostrar é que esses 12 representam as 12 tribos de Israel, mas os 7 representam as nações pagãs. E a terra prometida inicialmente aos judeus, agora se estende a todas as nações. E são o grupo dos 7 que em nome dos apóstolos, vão à frente anunciando o evangelho às nações que ainda não conhecem a palavra de Deus. E como que Lucas vai dar visibilidade a essa nova mentalidade que emerge na comunidade cristã? Ele passa a fazer isso a partir da missão dos 7, como vemos em Estevão e em Filipe. Inicialmente eles seguem o método da igreja, que é dirigir-se aos judeus. Então, Estevão vai à sinagoga dos libertos falar aos judeus helenistas. Olha como Lucas é pedagógico. Estevão se dirige aos judeus helenistas, e a gente pode dizer que, de certa forma, não são ortodoxos como os judeus de Jerusalém, mas eles se pretendem guardiães da lei mosaica e das tradições. Com Filipe, nós veremos que ele vai aos judeus, mas não mais aos judeus ortodoxos, aos judeus heterodoxos, aos samaritanos, judeus considerados de segunda categoria. A eles o diácono Filipe se dirige. E depois de dirigir-se aos judeus heterodoxos, Filipe vai também aos gentios. Na missão de Estevão, Estevão vai à sinagoga dos libertos e, anunciando Jesus, ele se vê diante de uma controvérsia. Levantam-se, acusam-no. Olha o que Lucas faz. Das mesmas acusações de Jesus, Lucas vai tramar uma proximidade entre Jesus, o diácono do Pai, e Estevão, diácono de Jesus, diácono da igreja, que morre pelas mesmas razões de Jesus, é acusado das mesmas razões de Jesus, recebe sobre si as mesmas acusações. Aqueles que se levantam contra ele dizem que ele blasfema contra Deus, contra Moisés e contra o templo. De fato, Lucas entende que o verdadeiro culto não está centrado num único lugar. Agora, em Cristo Jesus, o novo templo e o novo culto se estende a Cristo Jesus. Jesus é o novo templo. E todos aqueles reunidos em Cristo Jesus são adoradores de Deus. Adoração que Estevão vai acusar os judeus do templo de ineficaz, porque esse templo chegou ao fim. O tempo do templo chegou ao fim. E o templo, de certa forma, é uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Segundo Lucas, a verdadeira adoração a Deus está no reto seguimento daqueles que Deus envia. Por isso o discurso de Estevão
é o maior discurso dos Atos dos Apóstolos e o mais bem elaborado. Ele vai fazer uma retrospectiva da história de Israel, mostrando como que essa história de salvação é também uma história de infidelidade. Porque todos os que Deus levantou para guiar o povo foram rejeitados. Moisés, que foi rejeitado enquanto subia no Sinai, o povo chorava as cebolas do Egito e erguia novos deuses e caía em idolatria. Então, Estevão vai tramar uma história que é a história de salvação do povo eleito, do povo constituído ao culto, mas vai mostrar que, assim como seus pais negaram os enviados de Deus, eles hoje negam o Messias. O desfecho não poderia ser mais dramático e está envolto numa atmosfera de violência, indignação, visões celestiais e martírio. Lucas novamente aproxima Estevão da figura do mestre. Quando ele, no momento do seu martírio, ele entrega o espírito e perdoa os seus algozes. Pede a Deus que não leve em consideração o seu pecado. A mensagem de Estevão, ao questionar elementos importantes do culto ritual e distanciar o movimento cristão do culto de Jerusalém, vai abrir caminho para uma missão de caráter universal. Com a morte de Estevão, portanto, acontece um movimento centrífugo, onde os cristãos vão para fora de Jerusalém. Apenas os apóstolos permanecem e os cristãos se dispersam. Lucas vai contar então que eles se dispersam para Samaria, para Azoto, Cesareia, Antioquia, mas os apóstolos ficam em Jerusalém. Quem acompanha os cristãos que se dispersam? Inicialmente, o grupo dos 7 vão com esses irmãos e a gente vê essa atuação a partir da missão de Filipe. Filipe se dirige aos judeus heterodoxos, inicialmente os samaritanos, e veja que interessante, ele vai aos samaritanos, anuncia Jesus, e os milagres que ele faz têm a função de apontar a vontade de Deus. Filipe cura, realiza milagres, expulsa demônios, e a notícia de que os samaritanos se convertiam chega aos apóstolos e logo depois você vê a presença dos apóstolos junto aos samaritanos. Lucas vai colocar a missão de Filipe paralela à missão dos apóstolos. Filipe se encontra com Simão o Mago, logo depois o apóstolo Pedro se encontra com Simão o Mago. Filipe encontra-se com os samaritanos, depois Pedro se encontra com os samaritanos. E aí tem aquele fato belíssimo em que Pedro diz que como ele pode negar o batismo àqueles que receberam o Espírito Santo como eles. Veja, há uma tomada de consciência da missão universal da igreja a partir da missão dos 7, a partir da missão dos diáconos, que indo à frente dos apóstolos, anunciando Jesus nos espaços que ainda não conheciam o Evangelho, são seguidos dos apóstolos que vão ratificando a sua missão. Filipe vai aos samaritanos, judeus heterodoxos, e depois, ainda nessa intencionalidade que Lucas coloca no discurso, que é Deus que conduz a missão dos 7, Filipe se dirige aos não-judeus, aqui no caso personificado pelo servo de Candace. O encontro com o servo da rainha da Etiópia vai marcar uma nova etapa do Evangelho, que se dirige aos não-judeus. E, mais do que isso, a aplicação de um novo método missionário que se distancia dos elementos judaizantes, como, por exemplo, a circuncisão, e aplica as palavras de Jesus, que é fazer discípulos pelo batismo. E aí você pode perguntar assim, Filipe usou do batismo porque ele era eunuco, e se ele era eunuco, ele não poderia ser circuncidado. A resposta não é simples. O termo eunuco não estava restrito a pessoas emasculadas. Na época, eunuco era uma designação também, por exemplo,
aos superiores da corte de Nabucodonosor, aos oficiais do Estado-Maior babilônico, todos eram denominados eunucos e não eram emasculados. Também entre os judeus, homens eram chamados de eunucos. Na época dos reis, altos funcionários de Israel eram denominados eunucos e não eram emasculados. O que isso quer dizer? Filipe aplica uma nova forma de entender a missão cristã, fazendo discípulos pelo batismo sem o uso da circuncisão. Isso significa que o cristianismo está se distanciando dos métodos judaizantes e entendendo-se como algo distinto. Esse novo momento do evangelho é marcado, portanto, pela inclusão de não-judeus na igreja. E são os 7, os primeiros diáconos e o seu círculo, os cristãos helenistas, os primeiros evangelizadores do mundo grego. São, portanto, antes do apóstolo Paulo, os primeiros apóstolos dos gentios, com quem Paulo vai conhecer o método missionário. Paulo se converte numa cidade de atuação dos cristãos helenistas, que era Damasco. E depois vai atuar missionariamente a partir da igreja de Antioquia, que foi fundada pelos diáconos, estabelecidas as bases de fundação pelos diáconos. Então, Paulo passa a conhecer o método missionário. Paulo, que era helenista, era de Tarso, e vai atuar junto aos helenistas, aplicando o seu método missionário, que ele vai sofisticar e depois tornar método oficial da igreja de fazer discípulos. Assim, os dispersos de Jerusalém admitem novos fiéis na comunidade cristã, fazendo uso do batismo e não da circuncisão. A diaconia dos 7 foi fundamental, então, para as pretensões universais da igreja e para a tomada de consciência do messianismo de Jesus, que se estende a todos os povos e não estava restrito ao povo da primeira aliança. Jesus é Senhor de todos os povos. Alguns efeitos dessa atuação missionária, portanto. O primeiro efeito dessa nova mentalidade missionária aplicada pelos 7 é que foi esse grupo e seus discípulos, o grupo dos primeiros diáconos, dos 7 helenistas, que fizeram a transferência da tradição de Jesus do aramaico para o grego. Você sabe que o grego era a língua universal, era como o inglês de hoje, né? E isso foi facilitado pela cultura daquele grupo, pelo domínio da língua e por um ambiente acolhedor à proposta cristã. Foi entre o mundo grego, o mundo greco-romano, que o cristianismo se expande. Lembra dos tementes a Deus? Quem eram os tementes a Deus? Eram simpatizantes do monoteísmo que não se deixavam converter por causa da circuncisão. A gente pode dizer que os cristãos ofereciam mais por menos, né? Ofereciam plena participação na comunidade sem o uso da circuncisão, a partir unicamente do batismo. Então, são os 7 e os cristãos helenistas que vão transferir o pensamento cristão para o mundo grego, livrando-se das pré-aculturações judaicas. Também foi uma missão desenvolvida a partir de critérios universais. Nesse sentido, podemos dizer que o cristianismo foi, em anunciando o evangelho para fora de Jerusalém, foi deixando os traços meramente judaicos e delineando suas características próprias. Os primeiros diáconos e seus discípulos foram, portanto, os primeiros evangelizadores dos gentios, os primeiros apóstolos dos gentios e, portanto, fundadores da missão cristã para além da Palestina e para além do ambiente hebraico. A diaconia dos 7 foi a ponte entre
entre Jesus, os ensinamentos de Jesus, e Paulo, que vai sofisticar aquela primeira intuição, aquela mentalidade missionária e dar-lhe contornos eclesiais. Fica fácil entender, portanto, porque Inácio de Antioquia, bispo daquela igreja, que teve os primeiros missionários, os 7 seus epígonos, fica fácil entender por que ele vai dizer que devemos respeitar os diáconos como ao próprio Cristo. Ele ainda diz: acatem os diáconos como a lei de Deus. O pastor de Hermas também vai falar o seguinte sobre os diáconos, olha só. Ouve agora o que se refere às pedras que entram na construção, as pedras quadradas e brancas, que se ajustam bem entre si. São os apóstolos, os bispos, os doutores e os diáconos. Desempenharam com pureza e santidade seu ministério, a serviço dos eleitos de Deus. Inácio de Antioquia vai ser o primeiro a elaborar uma cristologia do ministério diaconal. O pastor de Hermas vai falar da importância desses ministros de Deus, dos diáconos, no processo de construção da igreja. Mas isso é assunto para a nossa próxima videoaula. Na aula seguinte, nós veremos a atuação dos diáconos a partir do século II até o século V, vendo esse apogeu do ministério diaconal como lideranças comunitárias e também como administradores na igreja junto aos seus bispos. Mas isso é assunto para a nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!